A paz do Senhor Jesus, meus amigos, irmãos em Cristo, mais uma vez estamos aqui para juntos estudarmos as Sagradas Escrituras. Lembrando que esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala é o seu amigo, irmão em Cristo, Edmilson. E eu quero convidar você a permanecer ligadinho no nosso estudo bíblico, né? Você que porventura adicionou aí pela primeira vez o nosso canal, quero convidar você a se inscrever no nosso canal e fazer parte dessa família maravilhosa, a família de Cristo. Estamos aqui sempre que é possível, né? Estamos aqui preparando estudos bíblicos para juntos estudarmos a palavra de Deus. E eu quero convidar você a orar comigo, porque o que nós falamos aqui não vem de nós mesmos, vem através do Espírito Santo de Deus, vem através da vontade de Deus. Estudamos não a palavra de Edmilson, mas sim a palavra de Deus. Senhor Jesus, exaltado seja o teu nome para sempre. Senhor Jesus, estamos aqui nesse momento porque cremos na tua existência, cremos que o Senhor, sendo Deus, veio a esse mundo, cumpriu as profecias que estão no Antigo Testamento, cremos que o Senhor é o Messias verdadeiro, cremos que o Senhor morreu, levou sobre si os nossos pecados, cremos que o Senhor ressuscitou dentre os mortos, foi para o céu, mas um dia vai voltar. Senhor Jesus, prepara o coração dos ouvintes, prepara o coração daquele que há de ouvir a sua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, dando prosseguimento aqui à minha fala, nós iremos estudar hoje, uma vez mais, a palavra de Deus, usando a revista da Escola Dominical. Estamos estudando nesse trimestre, falando sobre avivamento espiritual. E hoje estaremos estudando a lição de número 10. Já falamos nesse trimestre sobre... Vamos fazer uma retrospectiva para você ter uma noção do que estamos estudando. Inclusive, se você tiver uma Bíblia Sagrada e você tiver com tempo, você pode pegar a sua Bíblia aí, sentar, acompanhar o estudo aqui junto comigo, ou até mesmo ir no seu trabalho. Não vou dizer seu trabalho, né? Também depende do trabalho, mas se você tiver com a oportunidade, ter condição de parar para assistir, bênção. Mas se você tiver com condição só de ouvir, glória a Deus. O importante é que você vai estar meditando na palavra do Senhor. Já estudamos sobre o que é avivamento espiritual, avivamento no Antigo Testamento, avivamento no Novo Testamento, o avivamento no ministério do Senhor Jesus, o avivamento na vida de Estevão, o avivamento na vida do apóstolo, no ministério na vida de Estevão, no ministério de Pedro. Já estudamos sobre o avivamento na igreja primitiva. Já estudamos sobre o avivamento pentecostal pelo mundo, já estudamos sobre o avivamento pentecostal no Brasil, como se iniciou o movimento pentecostal aqui no Brasil e quando que se iniciou o movimento pentecostal no Brasil e quem foram as pessoas, os primeiros missionários que Deus usou para trazer a mensagem do batismo com o Espírito Santo no Brasil. Nós falamos, né? Que foram Daniel Berg e Gunnar Wing, aproximadamente no ano de 1910. E o tema da nossa lição hoje é o avivamento na vida pessoal, porque a gente não pode ficar só nas palavras, a gente não pode ficar só na teoria, a gente tem que falar e mostrar a necessidade de viver um avivamento espiritual. E lembrando que o avivamento espiritual não é apenas crer no batismo com o Espírito Santo. Não é apenas ser batizado com o Espírito Santo. Você pode não ser batizado com o Espírito Santo, mas se você é um crente, um cristão,
que produz bons frutos diante de Deus. Se você é um crente que ora, que lê a palavra de Deus, que está sempre ali no templo, orando ao Senhor, falando com Deus, adorando ao Senhor, saiba que isso também é sinal de um grande avivamento espiritual que está acontecendo na sua vida. Pois bem, tema da nossa lição, o avivamento na vida pessoal. Texto áureo. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto eu viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Isso está escrito em Salmos de número 63, versículo 3 e 4. A verdade prática, a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica está no livro de Salmos, número 63, versículo 1 ao 8. Vamos observar? Vamos atentar para o que diz o texto bíblico? Assim diz o salmista, e sobretudo assim diz o Senhor. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Amém. Somente até aqui é um testemunho do salmista sobre o quanto ele desejava entrar na presença de Deus. E como é necessário, como é importante, né? O ser humano entrar na presença de Deus. É uma outra experiência de vida. Você estar na companhia de alguém especial é muito importante. Quando você está na companhia da sua esposa, ou do seu esposo, dos seus pais, dos seus filhos, de uma pessoa especial. Quando você está na companhia de pessoas que te trazem alegria, que proporcionam comunhão para você, isso traz uma felicidade muito grande no seu coração. É ou não é? Agora vamos pegar esse exemplo do dia a dia, né? E eu quero pegar esse exemplo do dia a dia para te mostrar o quanto é mais importante você estar na companhia do Senhor Jesus. Falar com o Senhor Jesus, dialogar com o Senhor Jesus, porque Deus quer isso, irmãos. Deus quer que a gente crie um vínculo de amizade com Ele. Não é falar por falar. Não é falar da boca para fora. Não é ir na igreja por ir. É você ter uma sintonia com Deus. E o salmista, ele tinha essa comunhão com o Senhor. E nós iremos observar aqui a importância de viver um avivamento pessoal. Muitos irmãos, muitos profetas do Antigo Testamento e muitos irmãos da igreja primitiva viveram essas experiências. E muitos casos, né, está registrado para servir de exemplo para nós. Vamos ver o que nos diz a introdução. É vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Olha, já encontramos aqui um conselho. É da vontade de Deus. Bênção, né? Deus, Ele é um Deus vivo, é um Deus santo, é um Deus pessoal, é um Deus que se comunica com o ser humano. E o comentarista diz que é da vontade de Deus que os crentes sejam espiritualmente avivados. Quando falamos de avivamento, falamos de alguém que está vivo. Porque quem não está vivo, claro que está morto. A palavra de Deus nos diz que nós, em outrora, nós éramos escravos do pecado. Nós éramos escravos da natureza pecaminosa. Fazíamos
não nos preocupávamos em fazer a vontade de Deus, se preocupávamos apenas em satisfazer os desejos dos olhos, das mãos, do corpo, do coração. O rei Salomão falou que os nossos olhos não se cansam de ver, quanto mais você vê, mais você quer se saciar à vontade dos seus olhos, né? É ou não é? O apóstolo João, muitos séculos depois da existência do rei Salomão, ele escreveu em uma das suas epístolas dizendo que a concupiscência dos olhos, que significa desejo, a palavra concupiscência significa desejo. Ele diz que a concupiscência dos olhos, os desejos da carne, tudo isso passa, tudo nessa vida passa, mas o que permanece é aquele que faz a vontade de Deus. E Salomão tinha essa consciência, né? Salomão viveu 3 períodos, irmão sabe, né? Viveu várias experiências com Deus. Porém, os 3 livros que ele escreveu, Cantares de Salomão, Eclesiastes, que também é intitulado como o livro do pregador, e o livro de Provérbios, ali fala de 3 experiências que o rei Salomão viveu. E no livro de Eclesiastes, Salomão diz, né, que de tudo que de mais importante você ouvir nessa vida, de tudo que você ouvir nessa vida, você pode ouvir muitas coisas maravilhosas, muitas coisas importantes, mas sobre tudo que você ouvir nessa vida, o fim é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque Deus há de trazer à tona, né, todas as obras porque um dia nós vamos ter que prestar conta perante o Senhor. E falando sobre vontade de Deus, falando sobre avivamento, né, Salomão também viveu um avivamento na vida espiritual dele, né, quando ele, lembrando que o rei Salomão foi o 3º rei que teve em Israel. O primeiro foi Saul, o segundo foi Davi, o terceiro foi Salomão, que era filho de Davi. E quando Deus inaugurou o templo, ou quando Salomão inaugurou o templo construído para o povo adorar a Deus, Deus apareceu a Salomão em sonhos e perguntou para ele, fez promessas para ele, né? Mas a Bíblia também nos diz que na ocasião da inauguração do templo, Deus derramou sua glória, seu poder, né, sobre o templo ali. E Deus falou com Salomão, né, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a face do Senhor, se arrepender, então eu ouvirei dos céus. Então, para nós termos um avivamento espiritual, é necessário arrepender dos nossos pecados todos os dias. Senhor, perdoa as minhas iniquidades, perdoa aquilo que eu pensei, aquilo que eu falei, aquilo que não te agradou. Perdoe por tudo aquilo que eu intentei fazer. Quando existe arrependimento, convenção, que significa mudar de caminho, mudar de atitude, clamor a Deus, você pode ter certeza que um verdadeiro avivamento estará vindo sobre a sua vida. E se você é uma pessoa que sempre faz isso, você pode ter certeza que você está vivendo um avivamento espiritual. Ou esse comportamento é um dos aspectos, né? É uma das provas, é um dos sinais que mostram que você está andando, está caminhando para experimentar um verdadeiro avivamento espiritual. Porque a lição nos mostra, né, que tudo isso é importante. É bom clamar, é bom se arrepender, mas é bom sempre procurar viver uma nova vida em Cristo Jesus. Não pode haver igreja local avivada sem que os membros experimentem um avivamento espiritual em suas vidas. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Só haverá um avivamento espiritual nas igrejas do Brasil e do mundo a partir do momento que aqueles que estão ali adorando o Senhor tenham esse interesse de abandonar o pecado e servir a Deus. A gente estava estudando na lição, parece que é a lição número 8, falando sobre o avivamento pentecostal pelo mundo.
Teve uma coisa que me chamou muita atenção, é a experiência de um adolescente, né? Esse adolescente, ele tinha 13 anos. Ele tinha 13 anos e Deus falou com ele sobre um avivamento. Aliás, ele sentiu a necessidade de buscar a presença de Deus em prol de um avivamento. Isso aconteceu, não foi aqui no Brasil. Não que aqui no Brasil nunca aconteceu isso, mas existem registros que no país de Gales, Evan Roberts, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhes falou da visão que recebeu de Deus no domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que por volta do ano de 1904 e 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país, e alcançou muitos países do mundo. Oh, bendito seja o nome do Senhor Jesus! Não foi um ancião, não foi uma senhora, não foi um adulto, foi um adolescente que sentiu o desejo de buscar a presença de Deus e que Deus falou com ele que iria derramar esse avivamento, mas que era necessário que tanto ele quanto os da sua geração, quanto aqueles que ele conhecia, abandonassem o pecado a fim de que Deus derramasse o avivamento. Eles então atentaram para a voz de Deus, abriram mão dos seus próprios interesses, abriram mão do mundo. Quando nós falamos do mundo, nós não estamos falando que a pessoa vai viver isolada do mundo, porque nós somos seres humanos, somos cidadãos, temos as nossas obrigações para com a sociedade e assim por diante. Quando falamos abrir mão do mundo, significa rejeitar tudo aquilo que há no mundo que é contrário à vontade de Deus. Nunca esqueça disso. E eles decidiram buscar a Deus, e Deus derramou um grande avivamento sobre eles, ali no país de Gales, e esse avivamento veio sobre eles ali na cidade, alcançou outros estados e até outros países. Discípulos fazendo discípulo. Vamos dar prosseguimento aqui. Além desse avivamento se manifestar no interior do templo, ele se revela em todos os lugares, no testemunho cotidiano, na vida que inclui o casamento, a vida familiar, a escola, a faculdade, os negócios, enfim, toda essa área de atividade, principalmente na programação do Evangelho. Então, o verdadeiro avivamento espiritual, ele é notório na vida do crente. Se você serve a Deus, se você é uma pessoa que produz bons frutos, se você tem um caráter cristão moldado pelo Espírito Santo, se você se comporta de maneira que as pessoas venham enxergar que você é diferente, que você é uma nova criatura, que você foi transformado pela palavra de Deus, muitas das vezes as pessoas de longe já vão perceber que você é uma pessoa avivada, que você é uma pessoa viva espiritualmente. Quando a pessoa é viva espiritualmente, o brilho do Espírito Santo habita nele. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquela pessoa que normalmente não se deixa vencer pelos problemas dessa vida. Problemas todos nós temos, dificuldade, o desemprego pode bater na porta de qualquer pessoa, homem, mulher, crente, descrente, pobre, rico, o que tem cultura, o que não tem, o que tem conhecimento, o que não tem, o ignorante, o entendido. Todos nós estamos sujeitos a enfrentar situações difíceis nessa vida. E muitas das vezes essas situações vêm e acabam até destruindo a vida física e espiritual de muita gente que não suporta. Alguns se suicidam, outros entram em depressão. Mas quando o crente está avivado espiritualmente, cheio da graça de Deus, cheio de poder, cheio de autoridade, ele encontra forças para passar por essas situações
Eu já ouvi testemunhos, inclusive eu estava até conversando dias atrás com uma cooperadora da obra de Deus, e ela estava dando, aliás, ela não estava conversando exatamente comigo, ela estava dando um testemunho lá na igreja, na hora da escola dominical, ela falando sobre dando testemunho, né? Falando que tem pessoas que olham para ela e acham que ela não tem problemas, que ela não tem dificuldade. Mas ela tem. Eu tenho, você também tem. Acontece que a presença do Espírito Santo na vida dela, a presença do Espírito Santo na sua vida, pode fazer diferença. E vai fazer diferença e faz a diferença na sua vida. Porque se você estiver na sua família, se você estiver no seu trabalho, na escola, ou na faculdade, as pessoas vão olhar para você, vão ver que nada nesse mundo é capaz de arrancar a paz de espírito que você sente, a alegria que está dentro de você. E Deus vai resolver os seus problemas. Deus tem poder para resolver os seus problemas. É o avivamento na vida do salmista. Uma busca sincera. O estudante da Bíblia sabe, né, que o salmista Davi, ele enfrentou muitas dificuldades. Olha só, uma busca sincera. O estudante da Bíblia sabe que o salmista experimentou momentos de luta, dificuldade e opressões ao longo da vida. Entretanto, mesmo diante desse processo difícil, o salmista desejava com entusiasmo a presença de Deus. Ele buscava Deus de madrugada, ele buscava Deus de manhã, ele buscava Deus à tarde. E ele deixou bem claro que a alma dele tinha sede de Deus, do Deus vivo. E o que me chama a atenção aqui é que a experiência do salmista, ela é uma experiência que todos nós experimentamos. Muitas das vezes nós nos sentimos como uma terra seca. Sabe uma terra seca que faz tempo que não cai água sobre ela? E aí vem um sol e ela fica mais seca ainda. Tem terras, né? Tem terras que ficam tão secas que chega a abrir aquelas marcas, né? Aqueles buracos, né? Devido ao sol, está ressecado. Então, às vezes, a vida do crente está desse jeito, como a vida do salmista estava em outrora. Às vezes, nos sentimos como uma terra seca, espiritualmente falando. Às vezes, nos sentimos vazios espiritualmente. Às vezes, nos sentimos fraquinhos espiritualmente. Às vezes, nos sentimos até sem força para buscar a presença de Deus. Quantas experiências você já passou, né? De estar vivendo situações desse tipo, como uma terra seca. Mas de repente Deus fala com você, Deus desperta para você, desperta você, e Deus começa a falar com você, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. E você então atenta para a voz de Deus, e você começa a clamar a Deus, você começa a invocar o nome do Senhor, e Deus então vem como se Deus tivesse um vaso em suas mãos e começa a derramar não só água sobre você, a fim de que você seja refrigerado, a fim de que você seja alimentado pela palavra dele, mas Deus também derrama sobre você a unção do Espírito Santo. E o salmista, ele dá o testemunho aqui, dizendo, né? Deus, ó Deus, de madrugada eu te buscarei. Aleluia. Bem-aventurado é aquele cristão que, ainda nos dias de hoje, consegue se levantar de madrugada para buscar a Deus. Já passei quantos irmãos que têm aquele prazer de orar a Deus nos montes, pelas madrugadas. Inclusive, vai um conselho aqui, né? Se você é um daquele crente, você é um daqueles cristãos que gostam de ir para o monte, buscar a presença de Deus, faça o possível para não ir sozinho. Tente chamar irmãos que têm o mesmo desejo de buscar a Deus como você, porque a Bíblia manda a gente vigiar. Então, mas que você possa continuar buscando a presença de Deus, seja no monte, principalmente na igreja, na sua casa. Então o salmista, ele diz, né, que de madrugada ele buscou a presença de Deus. Os judeus, eles tinham um costume, né, no Antigo Testamento, eles tinham o hábito de orar ao Senhor, buscando a Deus no mínimo 3 vezes ao dia, né,
de manhã, meio-dia, à tarde. Tem um exemplo também do rei do profeta Daniel, que buscava Deus 3 vezes ao dia. Então, tem um exemplo lá também de Pedro e João, quando foram à tarde, né, parece que era 3 horas da tarde, buscar no templo. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, que eles foram para o templo, Pedro e João, buscar a presença de Deus, foram de 2 em 2. Mas quando nós chegamos quando entramos no Novo Testamento, nós já encontramos um ensinamento diferente com relação ao período de oração. A Bíblia fala que nós devemos orar em todo o tempo. Oh, glória a Deus! Não existe um ensinamento do Novo Testamento que eu devo orar só de manhã, de tarde ou de noite. É o que eu devo escolher determinados horários, mas lá fala que a gente deve orar em todo o tempo. E Paulo ainda fala que a gente tem que levantar as mãos ungidas, as mãos santas, sem ira e sem contenda. Porque a gente tem que estar em dia com Deus para estar fazendo a obra do Senhor Jesus. Então, o salmista, ele nesse período aqui, ele era sincero na sua busca diante de Deus. Ele era sincero. Porque Deus, muitas das vezes, Deus olha primeiramente o nosso coração. Nos tempos bíblicos, né, segundo alguns comentaristas, muitos sacerdotes, ou assim, os fariseus, né, alguns fariseus da época de Jesus, eles faziam de questão de orar em praça pública, no horário de maior movimento das pessoas passando ali, né? A intenção dele era fazer com que as pessoas olhassem para ele e pensassem e dissessem: eis aí um santo homem de Deus. Ele estava orando em voz alta. Não é que é proibido orar em voz alta, mas a intenção dele era orar na praça pública, no horário de maior movimento, no principal lugar. Eles queriam ser vistos pelos homens. Mas Jesus nos ensina, né, que quando orares, entra no seu aposento, ora em secreto, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará em público. Mas você deve ser sincero diante de Deus. Não esconda os seus pecados diante de Deus. O irmão Edmilson que vos fala: eu não posso esconder os meus pecados diante de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Quando eu digo que não devemos esconder os nossos pecados diante de Deus, não é que Deus não está vendo. É que Deus quer que a gente seja sincero diante de Deus. Ele quer que a gente chegue diante de Deus e reconheça que nós somos pecadores e que precisamos de um avivamento espiritual para as nossas vidas. Vamos ver o que o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele foi o profeta que mais profetizou sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo nesse mundo. Tanto é que ele é chamado de o profeta messiânico. Mas ele também era um pecador e reconheceu que precisava de Deus e que não era digno nem de estar na presença do Senhor. Isso está registrado em Isaías capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Aí Isaías falou: ai de mim que vou morrendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Oh, bendito seja o nome do Senhor. E os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Mesmo diante daquela visão, Isaías deixou bem claro: ai de mim que vou morrendo, porque eu não sou digno. Era como se Isaías estivesse dizendo: eu não sou digno de ser chamado servo do Senhor. Eu não sou digno de clamar ao Senhor. Eu não sou digno da presença do Senhor na minha vida. Ai de mim que vou morrendo, porque eu sou um homem de lábios impuros. Isaías tinha consciência
que muitas das vezes ele falava aquilo que ele estava sujeito a falar, ou muitas vezes falava aquilo que ele não queria falar, por causa da natureza pecaminosa que muitas vezes tentava dominar ele. E até nos dias de hoje, tem muita gente que prefere dar ouvido à natureza pecaminosa, aos desejos da carne, às coisas desse mundo, do que dar ouvido à voz do Senhor. Mas Isaías passou por uma experiência maravilhosa. Depois você pode estar lendo aí na sua casa, Isaías capítulo 6. Contemplando e bendizendo ao Senhor. O salmista também tinha anseio em ver a fortaleza e a glória do Senhor, como ele pôde contemplar no santuário. Oh, glória a Deus! Esse contato glorioso com Deus da glória gera na alma do ser humano o reconhecimento da benignidade divina. Pois o salmista deixou bem claro, os seus lábios iriam louvar o Senhor. Podemos aprender com ele a respeito da disposição da alma em contemplar a glória do Senhor e bendizê-lo. Então, queridos irmãos, o salmista ele se alegrava por estar na presença de Deus. Estamos falando sobre um avivamento na vida pessoal. O avivamento na vida pessoal. Todos nós precisamos viver uma vida avivada na presença de Deus. E esse avivamento deve ser contínuo. Fui avivado ontem, hoje eu já preciso me abastecer espiritualmente. E como que eu consigo viver uma vida espiritual? Como que eu consigo ter um avivamento na minha vida pessoal? É orando, todo dia buscar a presença de Deus. Se você tiver condição de logo cedo buscar a presença de Deus, glória a Deus por isso. Mas se você for aquele cristão que não consegue acordar com antecedência antes de ir para o trabalho, mas na primeira oportunidade já sai orando pela rua fora, ora dentro do ônibus, ora em pensamento, fale com Deus, esteja sempre em sintonia com Deus, você vai ver que Deus vai estar sempre avivando você. Quantas vezes você já saiu de casa pensando, hoje eu não sei se eu vou conseguir ir no templo adorar a Deus, estou passando por tanta luta. Mas aí você começa a orar, e você começa a entregar os seus planos, as suas vidas na mão de Deus, e Deus então começa a renovar as suas forças. E você já vai para o templo para adorar ao Senhor, você já vai avivado, mas vai buscar se abastecer. Já viu um carro? Um carro não anda sem combustível, a não ser que você joga ele de ladeira abaixo, aí já é outra situação. Estou usando a linguagem figurativa para te mostrar a necessidade do abastecimento espiritual. Aí o carro não tem combustível, passa na gasolina, o frentista aí pergunta a você quantos litros você quer, aí abastece e você consegue dar prosseguimento. O carro consegue dar prosseguimento. E falando da nossa vida espiritual, quando pedimos a Deus que derrame o óleo do Espírito Santo, que estamos falando aí mais precisamente da presença do Espírito Santo, Deus nos abastece espiritualmente e temos condição de continuar vivendo uma vida avivada na presença de Deus. E o verdadeiro avivamento, ele gera mudança de vida. Não esqueça, o verdadeiro avivamento gera mudança de vida. E eu até aproveito para te falar que existem os dons espirituais e existem os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo servem para mostrar o caráter do cristão, serve para mostrar se ele é uma nova criatura ou não, se ele foi transformado ou não. E os dons espirituais já servem para nós realizarmos a obra missionária, a obra de Deus. Dons espirituais fala de dons de profecia, fala de interpretação de línguas, dons de maravilhas, dons de fé, etc, e etc. O que vai salvar você não é os dons espirituais. O que pode contribuir para a sua salvação são os frutos que você tem dado na presença de Deus, na sociedade e por onde você passar. Então, pelos sinais, as pessoas vão observar se você está vivendo uma vida avivada ou não, se você é crente ou não, se você serve a Deus ou não.
Deus é o nosso refúgio, Deus é o nosso auxílio. E o salmista, na sua oração, ele deixou bem claro, né? O salmista também afirma que a sua alma se fartará com a presença de Deus. Esse é o resultado da busca e da contemplação do Senhor. O salmista sabe que lembrar de Deus é meditar em sua palavra e a garantia do auxílio. Aleluia. Vamos prosseguir aqui a prática da oração. Eu não estarei comentando 100% do que o comentarista está nos passando, né? Tem três importantes aqui, como por exemplo, são elementos que ao longo das escrituras e da história da igreja encontramos como modelo espiritual para o crente. A prática da oração e da leitura devocional. Primeiramente, é importante que o crente reserve um tempo ao longo do dia para desfrutar do período especial em que cultiva a vida devocional e consequentemente, estreita comunhão com Deus. Nós já falamos sobre isso, né? Sobre essa necessidade de reservar momentos para buscar a presença de Deus. E o comentarista, ele diz que devemos guardar a palavra de Deus. O salmista, ele falou, guardei a palavra de Deus, guardei a sua palavra, Senhor, no meu coração, para eu não pecar contra ti. Oh, aleluia. Tá vendo aqui? Em minhas mãos está um exemplar da Bíblia Sagrada. Quando o salmista falou, guardei a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, o salmista ele não tinha à sua disposição o que nós temos hoje, o Antigo e o Novo Testamento, porque o Senhor Jesus ainda não tinha vindo a esse mundo. O salmista tinha apenas os livros do Pentateuco, né? O livro de Gênesis, o livro de Êxodo, o livro de Levítico, o livro de Número, o livro de Deuteronômio. Ele tinha à sua disposição alguns livros sobre os juízes, mas o que vem ao caso é que o Antigo Testamento também estava, de uma certa forma, em formação. E ele já guardava uma porção da palavra de Deus no seu coração. Eu guardei, Senhor, a sua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti, porque um dos objetivos da palavra de Deus é esse, é fazer com que aquele que tem um encontro com o Senhor venha entender que ele é pecador e que ele só consegue vencer o pecado guardando a palavra de Deus no seu coração. E você? Você tem guardado a palavra de Deus no seu coração? Você tem meditado na palavra do Senhor? O salmista diz, eu tenho meditado na sua palavra todos os dias. Eu não tenho sentado na roda dos escarnecedores. Não tenho sentado na roda dos zombadores. Guarde a palavra de Deus no seu coração e você vai ver o quanto você viverá um avivamento espiritual para a glória do Senhor Jesus, porque o avivamento espiritual só vem através do estudo e da prática da palavra de Deus. A prática da oração, o salmista ele cita exemplos aqui, né? O salmista foi um homem o salmista Davi, ele foi um homem de oração, né? Nós temos o exemplo aqui. Eu vou ver se eu encontro o texto bíblico, já que estamos em um estudo bíblico, né? Vamos ver o que está registrado aqui no livro de Salmos, de número 55, versículo 17, está escrito assim, salmo escrito por Davi. De tarde e de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Oh, glória a Deus! Isso significa que nós não podemos esperar apenas dar um horário do culto para a gente ir para o templo, ir lá invocar o nome de Deus, ir lá adorar a Deus. Isso significa que nós devemos sim criar o hábito de buscar a presença do Senhor em oração. Tem um exemplo aqui também de Daniel, capítulo 6, versículo 10. O Senhor Jesus, ele é o nosso maior modelo de oração. A Bíblia nos deixa bem claro, né, que quanto mais aumentava a popularidade do Senhor Jesus,
quanto mais a fama de Jesus se estendia, quanto mais Jesus se tornava conhecido, a Bíblia fala que a Bíblia fala que o Senhor Jesus sempre fazia questão de se retirar para o deserto com a intenção de tirar longos períodos de oração. A Bíblia fala que Jesus passava madrugadas e mais madrugadas no monte, orando ao Pai. Como homem, ele reconheceu essa necessidade. Nós cremos que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Como Deus, ele não precisava, mas como homem, ele nos deu o exemplo da oração. E se Jesus, que era Jesus, nos deu o exemplo da oração, por que que eu e você ainda muitas das vezes insistimos em não querer entrar por esse caminho, o caminho da oração? Sem contar que tem mentes pequenas, né? Como é que eu posso dizer? Mentes pequenas que pensam que Jesus já pagou. Pensa não só pensa, mas crê. Jesus já pagou um preço por mim lá na cruz do Calvário, não tem mais necessidade de eu orar, de eu jejuar, de eu me sacrificar. Eu vou na igreja no dia que eu quiser e ponto final, e ninguém tem nada a ver com isso. Mas engane-se quem pensa dessa maneira. A salvação, ela é de graça entre aspas, de graça porque a única coisa que nós precisamos fazer é apenas crer no sacrifício do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz que nós somos salvos mediante a graça de Jesus. E a palavra graça significa favor imerecido. Nós não merecemos nada da parte de Deus. Engana-se quem pensa que nós merecemos. Porque tem gente que, devido à falta de entendimento, pensa assim: Deus vai me dar isso porque ele sabe que eu sou bonzinho. Eu já conquistei uma casa, já conquistei um carro, já conquistei um bom emprego, porque Deus conhece meu coração, ele sabe que eu não tenho maldade no meu coração, ele sabe que eu me preocupo com o meu próximo, meu amigo, minha amiga. Se porventura você é mais um daqueles que pensam dessa maneira, eu convido você a pensar de maneira diferente, não porque Edmilson está falando, não porque você está me ouvindo, mas porque a palavra de Deus nos mostra que o que nós temos, o que nós conquistamos, o que nós somos, tudo isso é mediante a graça de Deus, que é um favor imerecido. A palavra graça no grego significa favor imerecido. Deus está nos fazendo um favor, não é porque nós merecemos, nós somos imerecedores da graça de Deus. Ele cuida de nós, ele nos dá saúde, ele nos dá o pão de cada dia, sobretudo ele nos dá a salvação. O profeta Jeremias, ele escreveu pelo menos 2 livros, o livro que leva o nome dele, Jeremias, e o livro de Lamentações. No livro de Lamentações, capítulo 3, ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. E quanto mais você vai tendo experiência com Deus, por isso que é importante ler a Bíblia. É importante conhecer a Bíblia. Pessoas que fazem parte de outras religiões, muitos fazem questão de conhecer a sua doutrina, o seu fundador, o seu líder, os seus ensinamentos. E você que está tendo a oportunidade de conhecer a palavra de Deus, é necessário você também ter esse desejo de conhecer a Bíblia. Não é ler por ler, não é ler as passagens mais fáceis, não é ler as passagens mais conhecidas, não é deixar a sua Bíblia simplesmente aberta, empoeirando, não é ler apenas o livro do Salmo, deixar a sua Bíblia aberta no livro de Salmos 91. É ler a Bíblia do início ao fim, do Antigo ao Novo Testamento. O Senhor Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia! E essa verdade não é só apenas as profecias que falam de Jesus. A verdade é o próprio Jesus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a lição nos mostra que devemos ter a leitura devocional da palavra de Deus. O crente avivado deve ler e estudar diariamente a Bíblia. Isso é preciso para entender, observar e viver seus preciosos ensinamentos. Então, uma vez fazendo isso, você pode ter certeza que você estará vivendo uma vida avivada na presença do Senhor. Terceiro e último ponto,
a vida pessoal e familiar do crente avivado. Olha, o avivamento ele abrange várias áreas da nossa vida. O avivamento espiritual não é só para você viver como um indivíduo particular, um indivíduo singular, um cristão no meio de muitos descrentes e produzir bons frutos no trabalho. Não. O avivamento espiritual também deve ser observado pela sua família. Vamos ver o que o comentarista diz aqui. O avivamento espiritual também traz consequências para a vida pessoal. Não por acaso a palavra de Deus alerta para ter cuidado consigo mesmo, da doutrina e perseverar a respeito do que se tem aprendido. Em suma, há uma direção na palavra de Deus para desenvolver aspectos relevantes em nossa vida pessoal. Integridade, prudência no falar e no agir, cuidado na saúde física e emocional. Então, a vida pessoal e familiar do crente avivado. Então, o crente avivado, ele tem esse poder de atrair a sua família também para a presença de Deus. E vamos ver o que o Senhor Jesus tem nos dizer sobre esse comentário, falando sobre o avivamento familiar, o avivamento pessoal e familiar na vida do crente. Mateus capítulo 5, versículo 37, está escrito assim: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passar disso é de procedência maligna. Então, o verdadeiro avivamento espiritual, ele gera um bom testemunho perante a sociedade, perante a sua família. E tem outros textos bíblicos aqui, né? Vamos ler o que está escrito em Provérbios, capítulo 25, versículo 11. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então, o comentarista está nos chamando a atenção aqui sobre um aspecto de um avivamento espiritual na vida do servo do Senhor. Ele chama atenção aqui para as palavras. Eu li 2 textos aqui, né? Um falando sobre a vossa palavra seja sim, sim, não, não, e o outro texto falando sobre a palavra dita a seu tempo. E o apóstolo Tiago, né, tem até a referência aqui, ele fala que as nossas palavras elas têm um poder de abençoar e de amaldiçoar, e que de uma fonte não pode jorrar, nascer água doce, água salgada. Então você como servo de Deus, eu como servo de Deus, a gente tem que demonstrar que estamos avivados também nessa área das palavras. A gente precisamos entender, Senhor, vamos orar ao Senhor, tem dificuldade sobre falar, porque tem gente que fala igual uma metralhadora, e não mede as consequências, é normal, a gente está sujeito a passar por isso. Quantos de nós que já falou aquilo que a gente não queria? Quantas vezes eu já falei aquilo que eu não queria? Quantas vezes você já falou aquilo que você não queria? Mas Deus está nos ensinando nesse dia que um dos aspectos do avivamento espiritual está na demonstração das palavras. Que possamos vigiar nas nossas palavras. Quantas pessoas foram derrotadas em alguma área da sua vida porque ouviu alguma palavra desagradável? Quantas pessoas que, infelizmente, os seus pais, por imprudência, por falta de sabedoria, na ignorância, entendimento, lançaram maldição sobre os seus filhos. Você vai ser uma prostituta, você vai ser um bandido, você vai ser isso, vai ser aquilo, sem contar que outras pessoas, né, olhando aquilo, mesmo que não olharam, né, já tem comentário, né, o filho de fulano também vai ser um bandido igual ele. A filha de fulano vai ser isso, vai ser aquilo. E palavras de maldição.
Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, precisamos ter cuidado nas nossas palavras. Quer viver uma vida avivada na presença de Deus? Mostra de várias maneiras. Uma delas, vigiando nas palavras. E ter também cuidado na saúde física e na saúde emocional. Isso tudo fala de avivamento espiritual, né? Existe uma doutrina bíblica, né? Existe um conceito bíblico, e eu creio que é uma doutrina bíblica, né? Falando sobre mordomia cristã. Mordomia cristã. Nós, como servos de Deus, nós somos mordomos do Senhor. Tudo é de Deus. Tudo pertence ao Senhor. Porém, nós somos mordomos, nós cuidamos daquilo que pertence a Deus. E o nosso corpo, o seu corpo, não é seu. Esse corpo é do Senhor. A Bíblia fala que nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então isso significa que, visto que o nosso corpo não é nosso, nós somos mordomos e temos que cuidar do nosso corpo, nós também temos que cuidar do nosso corpo no que diz respeito a reservar momentos para descansar, estar com a família, estar meditando ali na palavra de Deus, descansando a mente. Porque chega a hora que a nossa mente, quando a pessoa se preocupa muito com as coisas dessa vida, chega a hora que a mente dele sobrecarrega e ele não consegue raciocinar da maneira correta. Então, tá vendo como é que o avivamento diz respeito a várias áreas da nossa vida? E nós não conseguimos produzir se a gente não nos preocupar em cuidar de várias áreas da nossa vida, saúde física e emocional. Avivamento na vida conjugal, né? Uma vida matrimonial pode e deve ser vivida no Espírito de Deus. Uma vida avivada no Espírito tem como consequência básica o amor e a submissão, demonstração de carinho, amor e afeto, uma comunicação eficiente e atenta. Portanto, uma vida de bênção no lar é consequência, como lemos, de uma vida cheia do Espírito Santo. Glória a Deus por essa palavra. Então, uma vida cheia do Espírito Santo acaba que várias áreas da nossa vida se torna beneficiado, né? E aqui o comentarista ele vai mais a fundo, ele fala sobre a vida conjugal. Você que está me ouvindo nesse momento, você que é casado, tem a sua esposa, tem o seu esposo, a lição está nos mostrando que esse avivamento espiritual deve ser vivido também na vida conjugal. Porque muitas das vezes o esposo trata bem todo mundo lá fora, mas não consegue tratar bem a sua esposa. Às vezes a esposa, a mulher, trata todo mundo bem lá fora, na igreja, seus amigos de trabalho, os seus parentes, mas dentro de casa não consegue tratar bem o esposo ou os filhos. Então falta essa comunhão, falta essa união. E quando o casal está vivendo uma vida avivada perante o Senhor, até o relacionamento, até a vida conjugal é beneficiada, porque o Espírito Santo está trabalhando no caráter dos dois, está moldando os dois e assim por diante. A vida com os filhos também acaba tendo uma atenção maior, porque esse avivamento leva o crente a ver que os filhos são herança do Senhor e que os filhos também merecem uma atenção maior. Eu não estou entrando nos mínimos detalhes devido ao tempo, para o vídeo não ficar tão extenso. Vamos ver aqui, falando sobre a vida conjugal, vamos ver o que está escrito aqui na carta aos Efésios. Na carta aos Efésios, falando sobre o avivamento na vida familiar, na vida pessoal e na vida conjugal. Efésios capítulo 5, versículo 22. Os deveres domésticos, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo,
assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Provérbios 31, versículo 29. Muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Oh, glória a Deus. Aleluia. E tem vários textos bíblicos aqui, né? Falando sobre vida conjugal, falando sobre família, falando também sobre os filhos, né? Um crente avivado dá atenção ao seu relacionamento com os filhos. Olha que maravilha. Aqui há cuidado indispensável para uma vida cristã avivada e feliz no relacionamento entre pais e filhos, o afeto, os cuidados espiritual, o hábito do culto doméstico, o relacionamento cristão com os filhos, a disciplina dos filhos. Existem vários textos bíblicos aqui. Os efeitos do avivamento na vida pessoal é o terceiro ponto, né? Quarto subponto do terceiro ponto. Ou seja, estamos agora no terceiro e último ponto e iremos comentar sobre o quarto subponto. Os efeitos do avivamento na vida pessoal. O crente avivado é alegre, ou bendito seja Deus. A alegria do Senhor produz fortalecimento espiritual no interior do crente, em todas as situações da vida, e por isso ele é forte. Semelhante a Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Vocês lembram quando Deus lançou esses três, Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes babilônicos, né, que agora eu não me recordo o nome deles. Os nomes que eles tinham nomes judeus, mas herdaram ali também nomes babilônicos. E eles foram lançados, diz a Bíblia Sagrada, que eles foram lançados na fornalha, Sadraque, Mesaque e Abednego, mas Deus deu livramento para eles. Daniel foi lançado na cova dos leões, e eles foram oprimidos ali por aquele sistema, mas permaneceram fiel e continuaram adorando ao Senhor. E finalmente o crente avivado é santo, uma condição dispensável para ver Deus, pois sem santificação ninguém verá o Senhor. Oh, glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus, ser santo. Há quem diga, né, que todos nós somos pecadores, todos nós somos falhos, todos nós erramos, não existe ninguém santo diante de Deus, e até servo de Deus, né, por ignorar, por não ler a Sagrada Escritura, acaba pensando dessa maneira. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus é santo, Deus exigiu que o povo de Israel fosse santo, e no Novo Testamento a palavra de Deus também nos diz, né, que devemos ser santos em toda a vossa maneira de viver. E lembrando que o conceito de santo, se referindo a nós, seres humanos, não significa que nós temos condição de sermos perfeitos. Não. Ser santo aí significa ser justo, temente a Deus, sincero, fiel a Deus. Ser santo aí significa também se santificar, separar do pecado, separar do mal. A partir do momento que você decide se consagrar para Deus, viver um período para Deus, você está se santificando. Então é dentro desse conceito aí. E a palavra de Deus nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Você já imaginou como é que vai ser maravilhoso quando você chegar diante do Deus Todo-Poderoso e ter a oportunidade de vê-lo face a face? Oh, glória a Deus! Como vai ser maravilhoso. Mas a palavra de Deus nos diz que sem essa santificação ensinada na Bíblia, inclusive, em várias religiões existe um conceito diferente, um ensinamento diferente sobre santificação.
Mas a verdadeira santificação que agrada o Senhor é essa, se afastar do pecado para viver uma vida avivada pessoal na presença de Deus. Amém? Estamos chegando ao final do nosso estudo, né? A conclusão nos diz, nos Salmos podemos ver como Davi demonstrou uma realidade de forma bem expressiva de um avivamento espiritual diante de Deus. Assim, todo crente pode ter uma vida pessoal avivada, desde que em todos os momentos e lugares esteja em comunhão estreita com o Senhor. Aleluia! Então, assim como Davi viveu uma vida avivada, todo crente pode viver também uma vida avivada na presença de Deus, desde que esteja em comunhão estreita com o Senhor. Estamos chegando ao final do nosso estudo bíblico. Estudamos a lição de número 10, falando sobre o avivamento na vida pessoal. Que o Senhor Jesus possa abençoar você de uma maneira poderosa. Estarei orando. Senhor Jesus, graças te dou por esse momento. Te louvo, te exalto, ó Deus, porque a tua palavra foi ensinada pelo Senhor aos nossos corações. Peço que nos ajude a viver aquilo que pregamos, nos ajude a viver aquilo que ensinamos. Jesus, eu te peço que perdoe os pecados daqueles que estarão nos ouvindo, que porventura ainda não te conhecem. Ó Deus, venha restaurar a vida espiritual deles, escreve o nome no livro da vida, o nome dele no livro da vida. Muda a vida, muda a história dele, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e quero convidar você a sempre nos acompanhar através dos estudos bíblicos aqui na rede social, né, no YouTube, através do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. E até o nosso próximo encontro. Se inscreva no nosso canal, compartilhe, faça um comentário, fique à vontade. Não esqueça, breve Jesus voltará.